Graça e paz, igreja. Amém? Vamos dar abertura aqui ao nosso culto, dar abertura à nossa reunião desta noite. Uma quarta-feira tão maravilhosa, tão bonita e melhor ainda, né, na presença do Senhor. Então nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Salmo 91. Enquanto você abre a sua Bíblia aí em casa também, enquanto você abre a palavra do Senhor, eu quero deixar aqui para vocês o nosso telefone, que é o nosso número do WhatsApp da igreja, para você mandar, para você enviar o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando no final. 94788-8185. 94788-8185. É importante que você possa enviar o seu pedido de oração. Amém? E aqui no Salmo 91, no versículo 7, diz assim: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Tu não serás atingido. São milhões de pessoas que estão sendo destruídas pelos poderes das trevas. São milhões de pessoas que estão sendo atingidas, mas você que é crente, você que confia no Senhor, o Senhor tem guardado a sua vida. Nós que a confiamos, temos a nossa confiança totalmente depositada no Senhor. Esse versículo é muito forte, muito direto para nós, Nós não seremos atingidos. Amém? Que nós possamos continuar confiando em Deus, continuar confiando no Senhor, que as lutas são grandes, as lutas são diárias, mas o Senhor também permanece aos nossos caminhos por todos os dias, por todo instante. O Senhor não se aparta daqueles que estão na sua direção. O Senhor não se distancia daqueles que estão exaltando, adorando e buscando incessantemente. Então continue buscando a Deus, continue buscando ao Senhor, continue confiando em Deus para que você não seja atingido. Amém? Vamos orar em agradecimento, vamos orar nessa noite por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor fez nesse dia de hoje, por todo o cuidado que Ele teve, por toda a segurança que Ele nos deu, por todo o livramento, mesmo sem a gente perceber, mesmo sem a gente ter pedido, mas o Senhor tem nos livrado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te agradecemos nesta noite, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, Senhor. Gratos nós somos, Pai, por tudo, Senhor. E por isso Te agradecemos, Senhor, aqui diante da Tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de exaltar, glorificar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Senhor. E nós Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, pelos Teus feitos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas, Pai. Louvado, Senhor, seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por esse povo, Senhor, que o Senhor trouxe aqui até aqui nesta noite. Muito obrigado pela condução que o Senhor vem dando, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós somos gratos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Louvado, Pai, e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Cante a Ele uma canção de amor. Cante, expressa a Ele em adoração, em adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és Teu nome, Senhor. Aleluia.
eu quero e vim buscar, Senhor. Permita que a presença do Espírito Santo venha fluir de dentro do seu coração. Permita que esta presença venha te envolver. Venha te envolver. Se abstém de todos os pensamentos que te preocupam e agora permite que a presença ocupe o teu interior e expresse a Ele em adoração, se tornando como um som de adoração a Ele. Aleluia, 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 Jesus. A canção que nós vamos cantar agora fala sobre um romper para o sobrenatural. A nossa vida cristã é aprender a romper a esfera natural e viver numa esfera sobrenatural aqui na terra. Permita que a presença de Deus te impulsione a viver no sobrenatural. Aleluia, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares atravessam, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé.
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos aplaudir a Deus por essa canção, né? Vamos aplaudir a esse louvor. Aleluias, aleluias. Vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família. É um momento tão importante em nossas vidas, quando nós temos a oportunidade de colocar a nossa família diante do Senhor, de agradecer diante de Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa casa e pela nossa família. Então feche seus olhos, comece aí a agradecer pela tua casa, comece a orar pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Senhor, nós te louvamos neste momento, Pai. Te agradecemos pela nossa casa, Senhor. Te agradecemos pela nossa família, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos, Pai, oh Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que tem cuidado das nossas vidas, Senhor, que tem ajustado os nossos lares, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor continue operando, Senhor, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, Pai. E que esta oração, Senhor, possa estar alcançando neste momento, Pai, aqueles casamentos que estão em dificuldade, Senhor, aquelas famílias que estão desajustadas, Senhor, aquele lar, Senhor, que não consegue encontrar a Tua paz. Que neste momento, Senhor, esta oração já possa estar indo de encontro, Senhor, trazendo a transformação, Pai, trazendo a renovação, Senhor, oh Deus, trazendo vida, Senhor, oh Pai, e guardando, Senhor, oh Pai, oh Deus, das armadilhas, Pai, que o inimigo tem plantado diante das famílias, Senhor. Nós sabemos, Pai, que Tu és grandioso e poderoso, Pai, que Teu amor é infinito, Pai, e que o Senhor, Pai, tem guardado e amado todas as nossas famílias, Pai. Que o Teu Espírito permaneça, Senhor, faça morada lá na nossa casa, Senhor, faça morada nos relacionamentos, Senhor, possa guardar, Senhor, e livrar, Senhor, de toda ferida, Senhor, e livrar, Senhor, de todo mal, Pai. Oh Deus, que o inimigo tem tentado, que o inimigo tem, Senhor, oh Pai, buscado, Senhor, para destruir, Pai, mas Tu és maior, o Teu nome é poderoso, o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, Senhor, tem guardado, tem cuidado, Senhor, da nossa casa e da nossa família, Senhor. Oh Pai, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue, Pai, guardando, Pai, que o Senhor continue operando com Teu poder, Pai, em nossa casa, em nosso lar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer, vamos profetizar, igual nós estamos sempre profetizado. Você que está aí na sua casa também, não deixe de profetizar, porque você não está aqui. Há poder no nome do Senhor, e quando você profetiza daí, eu tenho certeza que há resultado na tua casa e na tua família. Levante as suas mãos assim e repita comigo que haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família já servimos ao Senhor. Aplauda ao Senhor pela tua casa, aplauda ao Senhor pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu lar, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Abra as suas Bíblias no livro de Provérbios 3, ali no verso 9, Provérbios 3, verso 9. Amém? Provérbios 3, verso 9. Você que está na sua casa também nos acompanhe, né? Abram suas Bíblias também. Vamos fazer essa leitura juntos. Amém? Todos encontraram? Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus frutos, e serão cheios os teus celeiros com abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém? Honre ao Senhor com os teus bens, né? Então é importante que a gente possa estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Isso é mandamento da palavra de Deus. Isso não foi o homem que escreveu, isso não foi nenhum pastor que inventou, isso é revelação da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então coloque aí o seu dízimo, a sua oferta. Você que está na sua casa, que já fez aí a sua transferência, né, o seu depósito, pega aí o seu comprovante, né, que nós vamos consagrar agora diante do Senhor.
Você que não trouxe nada, não se sinta constrangido. Você que tem dificuldade em dizimar e ofertar, este é um momento também de você conversar com o Senhor, para que você possa fazer parte também deste momento que é rico, maravilhoso e precioso. Depositar, entregar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já nos entregou. Então coloque aí o seu dízimo, coloque aí a sua oferta, e nós vamos agradecer ao Senhor por este momento. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos neste momento, Pai. Entregamos diante da Tua presença os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Pedimos que o Senhor permaneça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos traga direção, Pai, e que o Senhor possa repreender, Senhor, toda a potestade, Senhor, todo o principado, Pai, todo devorador, Senhor, que possa repreender em nome de Jesus neste momento, Pai. E que o Senhor possa abrir as janelas do céu, Senhor, ó Deus, e derramar as Tuas bênçãos, Pai, sem medidas, Pai, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa liberar nesta noite também, Pai, portas de emprego, Senhor. Que o Senhor possa liberar, Senhor, ó Deus, promoções profissionais, meu Pai. Que o Senhor possa liberar portas, bolsas na faculdade, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu amor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou trazer aqui para vocês os nossos recados, Domingo é o nosso culto da família, culto abençoado. Hoje foi o nosso dia de jejum, Então todas as quartas-feiras nós estamos jejuando. É um propósito que o pastor Joaquim trouxe, que Deus colocou no coração dele, que a igreja estivesse jejuando, Então que nós possamos jejuar. Como é que funciona esse jejum? Qual é o tempo desse jejum? Esse jejum é bem particular, é o tempo que você sentir no teu coração, um momento que você sentir no teu coração, não faça sacrifício, aquilo que você não possa cumprir, aquilo que vai te trazer, que possa te prejudicar. Faça diante da presença de Deus, faça diante da palavra do Senhor. Escolha ali um tempo, mas que seja um jejum total. Escolha ali um tempo diante do Senhor, na quarta-feira, então que você possa colocar isso na sua semana, que isso seja fixo dentro da sua semana, Então que você possa colocar, e nós possamos agradecer a Deus por tudo isso, por tudo que Ele tem feito. Amém? Nosso acampamento, nós já falamos no domingo, e que você possa se inscrever, você que ainda não se inscreveu, ou que você possa retomar aquilo que você já vinha fazendo em relação ao seu acampamento. Nosso acampamento será no próximo ano, no mês de abril, dia 2, 3 e 4. Então é importante que você esteja conosco lá naquele lugar, É importante que você possa estar conosco, porque o último acampamento foi maravilhoso, foi algo tremendo, pastor Valdemir? Foi algo abençoado mesmo, foi algo maravilhoso que Deus operou naquele lugar. Amém? Que você possa estar se preparando para isso e que nós possamos estar juntos naquele local. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor ali no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo Senhor ter nos guardado, nos protegido, Senhor, nos dado força, Senhor. Ó Pai bendito,
nessa hora, Senhor, vem falar conosco, vem falar aos nossos corações. Vem, ó Pai, nos ensinar aquilo que o Senhor tem no teu coração para o nosso, meu Pai. Não deixa eu atrapalhar, Senhor, o mover da tua palavra, mas que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para agir no nosso meio, naqueles que estão aqui, Senhor, naqueles que estão em casa, meu Pai. Que a tua graça, que a tua unção, a tua ousadia, Senhor, esteja sendo derramada, Senhor, sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Davi, tira um pouco do microfone aqui, coloca o fundo para mim. O fundo não está aparecendo aqui. Aí, glória a Deus. Amém. Amém. Pode tirar o microfone que você aumentou. Pode tirar. Aí. Põe mais microfone, ó. Põe mais aqui, agora tirou. Aí, tá bom, tá bom. Amém, meus irmãos. Nós estamos falando sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. E esse já é o 12º encontro nosso. Nós estamos falando. Pode tirar um pouquinho agora do fundo, Davi. Só um pouquinho. Nós estamos falando sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Já pudemos falar sobre a palavra de Deus. É uma doutrina. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler ela. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre Deus Pai, como Deus na primeira pessoa do Pai. Pudemos falar sobre a pessoa de Jesus. Já pudemos falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Já pudemos falar um pouco sobre a questão do pecado, como o pecado nos separou de Deus, e como Jesus na cruz do Calvário, Ele resgata a minha vida e a sua, e a comunhão que nós podemos ter com Deus através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Já pudemos falar também sobre o novo nascimento. A semana passada nós falamos sobre o novo nascimento, a importância de ser salvo, não de ser crente. Ser crente até o diabo é. Ser crente, a palavra de Deus fala que o diabo, ele crê e ele até treme. Então, não é o exterior, não é o homem exterior, uma mulher exterior, mas é o homem interior. É o salvo, aquele que nasceu do alto, aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus. Importante isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dons espirituais. É uma doutrina também. Nós vamos começar a falar um pouco sobre isso, porque o apóstolo Pedro, ele diz para nós servirmos uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então o apóstolo Pedro fala sobre o dom e que nós devemos usar para abençoar um ao outro. Cada um de nós recebeu um dom, alguma habilidade com a qual nós podemos servir a Deus e servir a igreja. Quando nós agimos assim, ou seja, quando nós utilizamos o nosso dom, a nossa habilidade, aquilo que Deus nos deu, então nós nos tornamos bons mordomos, bons despenseiros, ou seja, bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu dons e habilidades, e esses dons e essas habilidades têm que ser usados. Eu fico assim, mas às vezes eu vejo uma pessoa com uma habilidade, um talento tão grande que Deus deu, e às vezes usando apenas
apenas para ganhar dinheiro, não para servir a Deus, não para servir o próximo, não para servir a igreja do Senhor. Mas quando a gente é bom mordomo, a gente administra bem aquilo que Deus nos dá, então a Bíblia diz que nós agimos bem quando nós usamos esses dons. Nós somos bons mordomos da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro fala multiforme graça de Deus, ou seja, a variedade de dons que Deus dá para a igreja. E essa variedade de dons e habilidades que o Espírito Santo, que Deus dá para a igreja, ela assume formas diferentes. A minha habilidade não é a tua. Davi, tira um pouco do PA, tá muito. Tira um pouco e coloca mais a minha voz aqui, por favor. Então, meus irmãos, agora sim, bom. Quando nós usamos, então, nós somos bons mordomos, o apóstolo Pedro falou, e é maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus age na igreja na variedade dos dons e das habilidades, porque isso demonstra a multiforme graça de Deus, ou seja, as diferentes formas que a graça de Deus pode agir no meio da igreja. Os dons e as manifestações do Espírito Santo de Deus, elas têm sido restauradas na igreja. Ou seja, até 1900, mais ou menos, aproximadamente, foi no ano de 1906, aonde um avivamento na igreja da Rua Azusa, nos Estados Unidos, aonde foi restaurado as línguas, o dom de línguas. Ou seja, é quando você é batizado no Espírito Santo e você recebe ali então o dom do Espírito Santo de Deus e fala em novas línguas. Em 1906 Deus restaurou esse dom. Por isso que a gente fala que tá bom, obrigado. Por isso que a gente fala que Deus tem restaurado os dons na igreja. Também na década de 1960, Deus também começou a restaurar ali os dons espirituais no meio da igreja através do movimento carismático. É importantíssimo os dons e habilidades. É muito importante a gente estudar sobre isso, porque você que está me ouvindo aí na sua casa e você que também está aqui presencialmente, saiba de uma coisa: você tem um dom, tem uma habilidade que Deus deu para você, que você pode servir no reino de Deus. Então, é importante a gente estudar sobre isso. Agora, há algumas distorções que acontecem no dia de hoje. Por exemplo, há hoje uma ênfase muito grande no Espírito Santo. Isso é bom, mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes a igreja, ela dá uma ênfase exagerada nos dons do Espírito Santo e se esquece que o dom é do Espírito Santo. O dom não é do homem, o dom não é do pastor, o dom não é do apóstolo, do homem, do ser humano. O dom é do Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode esquecer disso, porque toda vez que a gente se esquece disso, a gente erra. A gente acha que é mais do que o Espírito Santo, a gente acha que a gente é mais do que Deus. Então a gente dá profecia errada, a gente fala em línguas na hora errada, a gente prega o que não devia, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que valorizar os dons do Espírito Santo, mas a ênfase
tem que ser no Espírito Santo. Melhor dizendo, a gente não pode se esquecer que o dom é do Espírito Santo, não é do homem. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, como a gente já viu algumas quartas-feiras atrás. A gente estudou sobre a pessoa dele, a gente pode ver que ele é uma pessoa. Ele não é um interruptor de força, onde você clica e desliga ele, onde você clica e liga ele. Então, as pessoas hoje confundem isso. Elas vão para a igreja achando que elas vão simplesmente ligar um interruptor e ela vai dar uma profecia. E não é bem assim. Conheço muita gente, muito profeta, que de tanto a igreja cobrar uma profecia, ficou mal da cabeça. Porque ele tinha aquela na cabeça dele, ele tem que ir, ele tem que dar uma profecia. Não, meu irmão, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus. E se o Espírito Santo de Deus te usar, amém, glória a Deus. Mas se ele não te usar, amém da mesma forma. Não podemos se esquecer disso. Os dons é do Espírito Santo. Eu já entro então no primeiro tópico dessa noite, porque até agora foi uma introdução. Veja, o Espírito Santo, ele se manifesta como um dom nas nossas vidas. Em Atos capítulo 2, verso 38 diz isso. Atos capítulo 2, verso 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito. Está vendo? A gente não sabia, né? Que o Espírito Santo é um dom. Aqui Pedro está falando o seguinte: Pedro está falando assim, ó, vocês devem se arrepender dos vossos pecados, vocês têm que ser batizados, e vocês têm que receber o dom do Espírito Santo. Compreende? Então, o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo de Deus é um dom. Eu diria que o Espírito Santo de Deus é o verdadeiro dom. Ele é um verdadeiro dom. E dom significa presente. Significa uma dádiva. Então, o Espírito Santo, ele é mais do que um dom. Ele é o melhor presente que nós poderíamos receber. Tem muita gente que fica orando, pedindo: eu quero o dom de curar, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de pregar, eu quero o dom de tocar, eu quero o dom de cantar, eu quero o dom para isso, dom para aquilo. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus, você tem que ter o melhor, que é o dom supremo, que é o Espírito Santo de Deus na tua vida. É isso. A gente não pode confundir as coisas. Amém? O Espírito Santo, meu irmão, ele é o selo da promessa. Ou seja, o selo, nas cartas antigas, você fazia uma carta, e antes, quando você fechava a carta, você lacrava ela com um selo. Principalmente os reis, ele tinha no anel dele um selo. Pegava cera, pegava, pingava um pouquinho assim no anel e grudava uma folha na outra e ficava lacrado. Ninguém podia abrir aquela carta a não ser o seu destinatário. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo da promessa. Ninguém pode abrir aquilo que Deus tem preparado para nós. Todas as promessas de Deus para
a nossa vida estão seladas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o selo da promessa, a garantia da nossa herança, a garantia que a gente vai receber a salvação, a eternidade. Um dia que nós partimos, que a gente se encontrar com Deus, o Espírito Santo vai ser a nossa garantia. Amém? E é o Espírito Santo de Deus como o dom verdadeiro, o verdadeiro dom. É Ele quem distribui os dons e as habilidades na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus quem distribui os dons no meio da igreja. Não é o homem, não é de tanto você pedir, não é de tanto você querer, não, é Ele, o Espírito Santo, quem distribui como lhe apraz. Todos os dons têm origem no Espírito Santo de Deus. Todos os dons. E é o Espírito Santo quem distribui o que Ele deseja. Como a igreja de hoje falha, porque não estuda a palavra de Deus, não estuda a Bíblia. Eu já vi cultos onde o pastor, a pastora, sei lá, hoje tem apóstolo, pai apóstolo, tem tudo, chama as pessoas na frente da igreja e vai ungindo, conforme a cabeça dele, sendo que é o Espírito Santo de Deus quem distribui os dons como lhe apraz, ou seja, conforme Ele quer. Não é conforme nós queremos, é conforme Ele quer. Também já vi o contrário. Já vi igrejas onde só o pastor realiza a obra. Ele vai lá no escanteio, bate o escanteio, corre para a área, cabeceia para fazer o gol, depois ele pega e ele mesmo defende a bola, joga. Não, meu irmão, não é um que realiza a obra, é a igreja. E a igreja é as pessoas. E as pessoas recebem dons, recebem habilidades que só o Espírito Santo pode dar. Então, um extremo e o outro extremo. Não, a gente tem que ficar com o que Deus nos fala, com o que a palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus nos fala que é o Espírito Santo de Deus quem distribui conforme Ele quer. Ele decide quem que recebe, quem não recebe, quando recebe. Então a gente tem que se aperceber disso. Agora, a gente já falou sobre os dons, já falamos sobre que o Espírito Santo de Deus é o dom supremo, o verdadeiro dom. A gente já falou sobre que é Ele, o Espírito Santo de Deus, quem distribui os dons. Agora a gente vai falar um pouco sobre 3 finalidades dos dons espirituais. Vamos lá. Primeira finalidade: o Espírito Santo de Deus, Ele distribui os dons e as habilidades para a edificação da igreja. Primeira finalidade: edificação da igreja. Os dons espirituais, eles são concedidos à igreja para que ela possa amadurecer, para que ela possa ser edificada.
Em Efésios capítulo 4, verso 12, diz assim: diz que os dons, eles são nos dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons, o apóstolo Paulo está falando que os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Quem que é os santos? Eu e você. Para o desempenho do serviço. E por último, para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? Eu e você. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então os dons, eles são dados para a edificação da igreja. Isso é importante saber. Segundo, o exercício dos dons confirma, fortalece, amadurece e edifica. Em Romanos capítulo 1, verso 11, diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O apóstolo Paulo falando aos romanos, olha, preste atenção, o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, e ele escreve a carta para aquela igreja falando assim: eu quero muito ver vocês, quero muito ir visitar vocês. Para quê? Para repartir algum dom espiritual. E aí vem o porquê: para que sejais confirmados. Está dando para entender ou não? Quando eu prego, quando um traz profecia, quando um ali canta, toca, isso tem que ser feito para a edificação da igreja. Tem que fazer para confirmar a minha vida e a sua vida. Tem que fazer para fortalecer a minha vida e a sua vida. Tem que fazer para abençoar a minha vida e a sua vida. É para isso que o dom serve. Terceiro, os dons são para o serviço do corpo e não para a minha própria edificação. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, sabe o que? Já que vocês querem dons espirituais, vocês estão pedindo, vocês estão orando, tá bom, então que isto seja para a edificação da igreja. Está vendo como tudo leva para a edificação da igreja? Para abençoar a igreja. Quarto, o fluir dos dons do Espírito Santo traz a edificação de todos. Em Efésios capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando a gente lê um salmo, quando a gente canta, quando a gente lê a palavra, quando a gente louva, tem que ser para a edificação de todos. Tá. Aí você fala: pastor, por que você está dando esse estudo? Esse estudo não está sendo útil para a minha vida. Tá, vamos lá. Tem muita gente que usa o dom para a edificação dele mesmo. Prega para o bem-estar. Tem muita gente querendo ser pastor hoje para ficar rico, para ganhar dinheiro. Então eu falaria para essas pessoas o seguinte: meu irmão, você quer ser pastor, tem que pregar a palavra e tem que cuidar da igreja. Para ficar rico você tem que trabalhar, tem que estudar e trabalhar, não ser pastor.
Tem muita gente que canta para si mesmo. Tem muita gente que canta e toca para si mesmo. E a gente tem que cantar e tocar para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. A gente tem que pregar para a edificação do corpo de Cristo. Para me preparar esse estudo aqui para vocês, eu tive que acordar cedo, segunda, e na segunda noite, na terça de manhã, na terça noite, para abençoar vocês. O nosso dom tem que abençoar a coletividade, a igreja. É isso. Não é a nós mesmos. Você quer abençoar você mesmo? Então você não está usando o seu dom e habilidade pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus age, usa alguém e age no meio da igreja, é sempre para o benefício da igreja. Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja ali fortalecida, abençoada, sensibilizada no espiritual, para que eu e você chegamos mais perto de Deus. É isso que é ser edificado. Amém? Segunda finalidade, o Espírito Santo de Deus dá os dons para nós para o serviço de Deus. A gente viu que Ele dá para a edificação da igreja. Agora a gente vai ver que é para o serviço de Deus. Os dons espirituais nos capacitam a servirmos a Deus na medida em que nós somos edificados por Ele. Ou seja, eu fui abençoado quando estava estudando isso aqui para falar para vocês. Deus falou comigo. Deus já falou comigo. Deus já tratou no meu coração. Então eu fui primeiramente edificado, fui abençoado, né? Mas quando eu exerço o dom para o serviço de Deus, esses dons espirituais, eles me capacitam a servir a Deus. Às vezes você pode se sentir incapacitado para servir a Deus, mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele dá o dom, a habilidade, Ele te capacita. Ele vai te mostrando como que é, Ele vai te ungindo. Por exemplo, quando eu exerço o dom de línguas, eu estou edificando a mim mesmo, reabastecendo-me, me fortalecendo para o serviço do Senhor. O dom de línguas, ele é pessoal, é para minha edificação própria. E aí, você vai entrar na igreja, e nós falamos em línguas aqui também, não há problema, você pode falar em línguas, ok? Eu dou essa liberdade para você falar. Você tem que falar mesmo, não tem problema nenhum. Mas, veja que a hora de falar em línguas não é no público, mas é no particular. Então, quando você dobra os joelhos no seu secreto, então, fale em línguas ali. Por quê? Porque ali o teu espírito vai sendo fortalecido. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora a Deus, né? E a gente vai sendo abençoado na presença do Senhor. Então, quando eu exerço o dom de línguas, eu estou edificando a mim mesmo, me fortalecendo para o serviço do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz isso: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ó, aí eu estou falando, não é o pastor Joaquim que está falando, é a Bíblia. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica o quê? A igreja. E a profecia que está falando aqui, não é aquela profecia da carne, não é aquela profecia humana, é a profecia da palavra de Deus. É quando a gente prega a palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui com vocês, é profetizando a palavra de Deus sobre a tua vida,
que você pode ser usado por Deus, no dom e na habilidade que Ele deu na tua vida. Ele, o Espírito Santo de Deus, não é o homem. E a habilidade que Ele nos dá é para abençoar a nossa vida, é para abençoar a nossa família, a nossa casa, a igreja, aonde você trabalha, aonde você estuda. Amém? É isto. Então, o apóstolo Paulo fala que aquele que profetiza edifica a igreja. Mais um ponto. Através dos dons espirituais, nós ministramos, servimos ao Senhor. Lá em Atos capítulo 13, verso 1 e 2. Atos capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora olha o versículo: e servindo eles a quem? Servindo eles a quem? Ao Senhor. Servindo eles ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, os dons espirituais são para servir ao Senhor. Primeiro a gente viu que é para edificar a igreja. Agora a gente está falando sobre servir ao Senhor, para o serviço de Deus. Mesmo quando apenas parecem estar nos trazendo edificação pessoal, a gente precisamos nos lembrar que os dons espirituais estão servindo aos propósitos de Deus. Lógico, todos os dons que o Espírito Santo de Deus distribui, mesmo aqueles pessoais, mesmo aqueles que você fala, puxa, esse é apenas para mim, não, vai abençoar o outro. Vai abençoar os propósitos de Deus na igreja, onde você estiver inserido. Terceiro, a gente viu que o Espírito Santo de Deus distribui os dons na igreja para a edificação da igreja, para o Senhor, para servir o Senhor. E agora a gente vai ver que os dons são para abençoar o próximo. Os dons devem ser utilizados com a sabedoria de Deus para abençoar aqueles que ainda não conhecem a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25, diz assim: se a igreja estiver reunida e alguns descrentes estiverem ali, quando vocês começarem a orar em línguas, dizendo coisas sem sentido para eles pensarão que vocês perderam o juízo e sairão dali o mais rápido que puderem. Mas, se houver descrentes num culto, em que a verdade de Deus é transmitida com clareza, as palavras compreensíveis irão tocar o coração deles, e logo estarão ajoelhados diante de Deus, reconhecendo que Ele está no meio de vocês. Isso é muito claro. Mais claro que isso, não dá para a gente entender. O nosso dom, a nossa habilidade, tem que ser para abençoar o próximo. Amém? Os dons espirituais, eles também se prestam para diretamente abençoar o nosso próximo. Nós podemos ministrar a eles através dos dons, mostrar o reino de Deus para eles. Em Romanos capítulo 10, verso 14, diz assim:
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, meus irmãos, às vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Às vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus, deixamos de utilizar o dom que Deus nos dá, exercer o chamado. E a palavra de Deus está falando: como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem queira fazer a obra de Deus? Se não há quem queira estar disposto a pagar o custo do ministério? Como crerão se a gente deixa para lá, deixa de usar a habilidade e o dom que Deus nos deu? Como é que eles vão crer? Os nossos dons e as habilidades, os nossos não, né? Porque os dons é do Espírito Santo. Vou retificar aqui. Os dons que Ele nos dá é para serem usados para abençoar sempre. Não só aqui, como na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus te use. E que você seja como aquele homem que nós já falamos aqui, né? Que recebeu ali 5 dracmas e multiplicou. E quando seu Senhor veio, ele entregou 10. Falou: tá aqui, ó, o Senhor me deu 5 para me cuidar. Tá aqui, ó, ganhei mais 5. Tem 10 aqui. Mas aquele que recebeu uma só, lembra? Ele enterrou lá. E aí quando o seu Senhor veio, aquele homem desenterrou o talento, pegou o talento. Assim: Senhor, está aqui, ó, o seu talento está aqui. Aí aquele senhor, sabe o que falou para ele? Ele falou: mas olha, você errou. Você devia ter colocado pelo menos num banco, porque ia render juros. Então, dá aqui. Pegou o talento dele e deu para o que tinha 10. Que nós possamos usar os dons e habilidades que Deus deu para ser bênção para a igreja, ser bênção para Deus, ser bênção para o próximo, para a tua casa, para a tua família, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para os teus pais, para o teu vizinho. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus hoje te desperte para isso, porque Ele te deu algo. Ele te deu algo para você fazer. Então, concluindo, já estou concluindo. A nossa intenção, a nossa reflexão nessa noite é despertar no coração de vocês um desejo maior pelos dons espirituais nas suas vidas e na vida da igreja, nos ministérios. Aí tem 2 questões que a gente podia refletir. Qual é o dom que você possui? Qual é o seu dom? Qual é a tua habilidade? O que é que você pode fazer pela igreja do Senhor? Pelo Senhor? Para o teu próximo, o que é que você pode fazer? Se você está inserido no corpo de Cristo, você recebeu algum dom para ajudar
Alguma coisa você recebeu para ajudar a ministrar a vida de Deus ao restante do corpo que tem contato com você. Então, o que é que você recebeu de Deus? O que é que você precisa fazer? Você tem que pode abençoar a igreja. Outra pergunta: se você realmente segue a Jesus, você foi capacitado para testemunhar, para abençoar. E os dons, essas habilidades, são para te equipar. Na minha vida, desde criança, eu já sabia que eu ia trabalhar na igreja. Porque meu coração já ardia. Então foi através da música. Ali eu comecei a tocar. E o Senhor, então, foi me chamando, foi me capacitando, foi me equipando, foi me dando ferramentas novas. Para me abençoar? Não. Para abençoar a igreja do Senhor. A música, na minha vida, é uma habilidade natural, um dom natural. E é incrível, porque hoje eu trabalho, não é com música, eu trabalho numa outra profissão, que não tem nada a ver com música. Então é interessante como Deus vai nos capacitando, vai nos equipando. Basta a gente estar sintonizado com o Espírito Santo. O ruim, sabe o que é o ruim? O ruim é quando a gente não quer fazer nada, a gente não quer abençoar nada. Então, você nem vai ouvir quando o Espírito Santo de Deus falar com você, mas se você estiver sintonizado com Ele, Ele vai falar com você. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Parece que às vezes é um nada, porque todo mundo quer pregar, todo mundo quer aparecer, quer estar em cima do púlpito, quer dar profecia, quer falar em línguas, quer aparecer. Não. Às vezes Deus te dá uma habilidade para você ter paciência, você abençoar uma outra pessoa. Entende? Que não pode vir na igreja, ou que da sua casa mesmo. Mas essas coisas são imperceptíveis. É como a limpeza na igreja. Às vezes parece desapercebido, porque todo mundo só quer os holofotes, só quer aparecer, não quer estar por detrás, não quer ajudar. Todo mundo quer chegar aqui na igreja e a igreja está perfeita para recepcionar as pessoas, mas poucos, não vou falar, mas poucos se dispõem. Aí eu me lembro, sabe de quem? Me lembro lá daquele homem, deixa eu tentar lembrar dele, é o Francisco de Assis. Aí você vai falar assim: pastor, o senhor vai falar de um padre? Vou falar de um padre sim. Sabe por quê? Porque ele lá no mosteiro, ele falava, sabe o quê? Eu quero fazer os serviços mais vis, aquele que ninguém quer fazer, e deixa eu fazer, aquele que ninguém quer fazer. Porque ele entendia que ele fazia para Deus, para abençoar os irmãos. Entende? A gente quer tocar, quer cantar nos melhores cultos, nos cultos que mais aparece, que a igreja está mais cheia, mas ninguém quer vir na igreja para cantar, para tocar para meia dúzia de gente, ou pregar. Quem quer pregar para meia dúzia de gente? Eu quero.
Porque eu fui chamado para abençoar a igreja. Eu não fui pregado para pregar para as multidões. Se Deus me levar a pregar para a multidão, amém. Mas eu passei 6 meses pregando aqui, ó, com a igreja vazia, só pregando para aquela câmera ali e para os irmãos que vinham aqui me ajudar. E para mim, eu não tem problema nenhum eu tocar, porque ninguém quer vir tocar de quarta-feira. Não tem problema, eu toco. E também, se não soubesse tocar, eu colocaria o meu celularzinho e a gente cantaria Ruth Cruz, cantaria os hinos da harpa, que eu adoro, entendeu? E amém. Né, pastor Valdemir? Por quê? Dons e habilidades são para servir. Isso está te abençoando? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é então que te impede? Qual é o teu dom? E a segunda pergunta: o que está te inibindo de você de operar no dom espiritual ou no dom que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu? O que é que está te impedindo? Você desconhece qual é o dom? Então, procura ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, procura falar com Ele, conversar com Ele, e Ele vai te direcionar. Foi algum desconhecimento do assunto, algum ensino errado que você recebeu? É alguma vergonha, timidez, medo, medo de ser repreendido, medo de ser desprezado, falta de oportunidade? O que é que te impede? O que é que te impede de abençoar o outro com o seu dom, com a sua habilidade? O que é que te impede? Você não sabe qual é? Pergunte para Deus, Ele vai te mostrar. E aí, que você possa abençoar. Amém? Qual que então é a saída para tudo isso que a gente está falando? E eu encerro aqui. Estudar mais a palavra de Deus, ler mais ela, buscar a iluminação do Espírito Santo de Deus, fortalecer-se em Deus, aprender a ser humilde quando necessário e sujeitar-se à correção dos irmãos. Aqui na igreja, os irmãos sabem, eu dou bastante liberdade para eles trabalharem, para eles fazerem o que eles querem, mas também tem que ter humildade de se sujeitar. Às vezes a pessoa fala: olha, eu queria fazer isso, tal, mas ainda não é o momento, né? Vamos orar mais? E aí você tem que saber aceitar a palavra do seu pastor. Não estou podando, entende? Não é isso, é que não é o tempo. Na hora que chegar o tempo você vai fazer e vai ser bênção, né? Então tem que saber ser humilde para ser pastoreado, para dividir com o seu pastor. Quero fazer isso, vai lá, faz na fé, vai lá, que o Espírito Santo te capacite. E eu sou bem tranquilo com relação a isso. Isso não pode te impedir. Ou seja, eu não posso te impedir, né? Mas você também tem que ser humilde. Eu queria que você saísse nessa noite daqui refletindo sobre aquilo que Deus te deu e que está parado. Qual é o seu dom, a sua habilidade que você pode servir na casa do Senhor? Hoje é um culto de ensino. É para você aprender. Amém? Eu queria que você saísse daqui dessa forma. Vamos orar a Deus. Como é bom estar com vocês aqui. Eu já estava com saudades de quarta-feira receber a igreja aqui. A gente fechou no dia 16 de março, de quarta-feira. A gente ficou todo esse tempo sem ter culto de quarta-feira. E eu desafio você, o teu coração, você vir às quartas-feiras. Eu sei que é difícil. A gente trabalha, a gente tem os nossos afazeres, a nossa correria. Mas de quarta-feira, separe um tempo.
Eu, por exemplo, eu paro tudo que eu estou fazendo 5 horas da tarde. Eu falo, não, eu vou embora. Eu quero ir para a igreja com tranquilidade, quero me preparar, quero estar com os irmãos, amém? Então, se prepare para isso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar reunido com a Tua igreja, Senhor, aqui presencialmente, as pessoas, os irmãos que estão nos seus lares, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica e maravilhosa, Senhor. Hoje, Pai, nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra, que nós devemos servir o Senhor com os nossos dons, com as nossas habilidades, Senhor. Então, Pai querido, vem, Senhor, abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Mostra para eles aquilo que eles podem fazer para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aquilo que eles podem, Senhor, desempenhar na Tua casa, para abençoar, Senhor, a igreja, para abençoar, Senhor, o serviço, ó Pai, para abençoar, Senhor, o próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, cada um deles que vieram aqui nessa noite, cada um deles que estiverem me ouvindo nessa hora, em suas casas, meu Pai, que eles possam ser, ó Pai, desafiados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que eles possam ser desafiados, Senhor, a procurar, Senhor, ó Deus, qual é o melhor dom, Senhor, aquilo que o Senhor deu para eles, aquilo que o Senhor quer que eles realizem, Senhor, debaixo do propósito que o Senhor tem para cada um deles. Eu profetizo, Senhor, na vida deles, que eles serão grandemente usados, que eles serão usados na Tua igreja, que eles serão usados em suas casas, em suas famílias, que eles serão usados nos seus trabalhos, Senhor, que aonde eles colocarem as mãos, os pés, aonde, Senhor, as suas vozes forem ouvidas, Senhor, que haja graça, Senhor, que haja poder, que haja a Tua presença, Senhor. Eu profetizo isso, que o Teu Santo Espírito distribua dons, variedades de dons, habilidades, capacita, Senhor, cada um deles, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, que a Tua igreja, Senhor, em Vila Mirante, ela seja uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que trabalhe, que se importe, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, haja no meio da Tua igreja, desperte aqueles que estão parados, aqueles que estão distantes, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem distribui os dons, é o Senhor quem capacita. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu também me lembro, Senhor, de alguns irmãos que estão, ó Deus, doentes, enfermos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha trazer cura nessa hora. Pai, eu me lembro agora, Senhor, da irmã Ione, que está com problema nas pernas, nos joelhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com cura nos seus joelhos. Pai, nós, ó Pai, abrimos a nossa boca, Senhor, para Te pedir, Senhor, e profetizar, Senhor, que ela não precisará, Senhor, de prótese, não precisará passar por cirurgia. Pai querido, nos lembramos, Senhor, da irmã Sebastiana, que está, Senhor, ali naquele leito, Senhor. Fortalece a Tua serva, as pernas, os músculos, os nervos, Senhor, o coração, as artérias. Limpa, Senhor, em nome de Jesus.
Pai bendito, eu me lembro, Senhor, agora do André, Senhor, que tem tido dor de cabeça, Senhor. Meu Pai, nós repreendemos toda dor de cabeça do André, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cura o teu filho, Senhor. Cura o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Pai eterno, eu me lembro da Ana Paula, Senhor, sobrinha, Senhor, da Mariana, Senhor, que está com câncer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é maior que o câncer, e o Senhor pode curar, Senhor, a vida da Ana Paula. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós intercedemos pela cura da Ana Paula, Senhor. Meu Deus, oramos, Senhor, pelo cunhado da Edileuza, Senhor, que tem ouvido vozes, meu Pai. Liberta ele, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, que a Edileuza, Senhor, e o Carlinhos venham ouvir notícias boas, notícias de que ele veio a te conhecer naquela cidade. Usa a tua igreja naquela cidade, para que o Kleber venha te conhecer, Senhor, e ele venha ser liberto, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor, com a tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês.